Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos do Grupo Shen, que trata da Gita, nesse caso a Gita de 18 capítulos. E nós estamos hoje verificando, estudando o capítulo 15, o Yoga da Suprema Pessoa, ou Purushottama Yoga. E, para tanto, eu vou pedir que o Rubens dê prosseguimento aos estudos de hoje, e agradecendo a todos pela presença e todos aqueles que depois virão de forma remota esse estudo, esse encontro. Agradecendo profundamente aos hierarcas e a todos que porventura entrem em contato com esses estudos. Muito obrigado. Rubens. Boa noite, Vanildo. Boa noite ao grupo. É sempre uma alegria, né, poder participar desse trabalho. E hoje, 1º de dezembro de 2022, nós já estamos caminhando para o encerramento desse estudo. Já chegamos no capítulo 15, que nós vamos ver hoje. Purushottama Yoga, ou Purusha Uttama Yoga, né? Que Uttama é essa ideia de supremo, né? Então, Purushottama Yoga, a via para se alcançar o Ser Supremo. O capítulo trata, assim como eu gosto de ler, daquilo que eu chamo a filosofia do coração exposta por Krishna. É filosofia, para mim. A Bhagavad Gita é um texto de filosofia. Quando eu digo que é um texto de teologia, já existe aí uma pequena conotação pejorativa para rebaixar o valor do texto como se fosse só de doutrinas e não existisse a instância de uma reflexão filosófica mais séria. O Ocidente já está descobrindo que o texto é profundamente filosófico. É provavelmente o maior poema filosófico jamais escrito, que é a Bhagavad Gita, né? Então, para mim, nesse capítulo, vai ficar clara essa filosofia do coração de Krishna, porque ele vai tratar do coração, né? E esse capítulo também representa o coração da tradição Vaishnava, Bhakti, do hinduísmo, né? Por quê? Porque é nesse capítulo que o Krishna vai discutir a natureza do Ser Supremo, que para alguns não apenas ele transcende esse corpo impermanente, e aí é polêmico, mas isso existe. Para alguns, transcende também esse próprio Atman, que está presente em cada um de nós, como uma centelha, que o Purushottama remete a essa coisa Uttama, né? Suprema. Então, o texto mostra como conciliar, por meio do entendimento de Krishna como uma manifestação desse Ser Supremo, as doutrinas monistas das Upanishads com a metafísica dualista do Sankhya, que foi o assunto tratado no capítulo anterior, como nós vimos, né? Então, é neste capítulo, tem várias metáforas, né? A gente sabe que toda essa parte da filosofia do coração, ela se funda na metáfora, porque a filosofia do coração se dá por imagens, né? É a imaginação que dá a imagem sintética, que dá uma ideia completa. Então, as metáforas são muito importantes. E nesse capítulo aparece a famosa metáfora da árvore invertida, que é chamada de Ashwata. E o significado dessa árvore invertida
até hoje intriga os estudiosos. Ou seja, essa árvore, né, na verdade, é a figueira sagrada. Então, essa metáfora da figueira sagrada como a árvore da unidade da vida do Shuddha Yoga, é isso que é discutido nesse 15º capítulo da Bhagavad Gita. Ou seja, a unidade da vida que está presente no Shuddha Yoga é tratado na metáfora desse verso. E essa interpretação da árvore invertida foi muito popular nos anos 60, em todos os movimentos daquela época, né? Estava muito presente essa metáfora, ela é capa de alguns livros, assim, dos representantes daquele movimento naquela época. Ele ganhou popularidade maior na interpretação do Iyengar, né? Aquele mestre de Hatha Yoga, né? BKS Iyengar, que ele tem um livro que se chama A Árvore do Yoga. Foi publicado em inglês, né, com o título The Tree of Yoga. Esse livro saiu em 1988 e trata exatamente dos versos iniciais do capítulo 15 da Bhagavad Gita. Esse livro está dividido em 5 capítulos. E no segundo capítulo, ele fala da árvore e as suas partes. Então, ele vai falar que essa árvore, Ashwata, de raízes invertidas, é associada com aquilo que ele pratica, que é o Ashtanga Yoga. Então, ele interpreta essa metáfora de acordo com a sua filosofia, que é do Ashtanga. Ashtanga quer dizer aquele yoga de 8 ramos, né? Ashta é 8. Então, segundo o próprio Iyengar, o maior desafio dele, até chegar à compreensão dessa metáfora, foi ele permanecer fiel ao próprio estágio de desenvolvimento que ele estava, e interpretar a partir daquele lugar, né? Ou seja, ele estava falando daquilo que na nossa doutrina a gente chama de Vini Yoga. Ou seja, não importa o ponto que você está, é a partir daí que você vai ter que seguir. Não importa o grau de ninguém, igual quando a gente faz uma prática. Chegam pessoas de todos os níveis, mas existe um modo de conduzir a prática que cada um, a partir do lugar que está, consegue ir para frente. Não importa o ponto que está, você pode ter caído, pode ter tido problema, mas independente do lugar que você está, existe essa forma de você se reconectar e de retornar. Então, o Iyengar insiste nisso. E vai insistir nisso quem estava falando um pouco antes aqui de iniciar a reunião, quando o Vanildo estava comentando sobre a importância da gente seguir em frente com determinação e persistência, porque é isso que caracteriza o caminho espiritual, né? Que para o Iyengar é o que caracteriza a própria prática do Ashtanga Yoga, que ia sendo revelado para ele e que ele ia adquirindo maestria naquele caminho, que ele iniciou daquele lugar onde ele se encontrava, chamando de Vini Yoga. Então, aqui agora no nosso caso, vamos voltar para a metáfora, antes de passar para o capítulo, né? Ashwata, que vai aparecer logo nos versos iniciais do texto, significa literalmente aquilo sobre o qual o cavalo fica amarrado. Ou seja, é o nome que eles davam para a árvore, aquela árvore lá do passado, onde os kshatriyas amarravam os cavalos, que é uma árvore imensa, frondosa, que está
muita sombra, né? Que é essa figueira sagrada. Então, Yashvata vem daí. Então, Ashva quer dizer cavalo. E esse Sta quer dizer ficar de pé, né? Então, foi sobre essa mesma árvore, ou uma variação pequena dela, onde o Senhor Buda, em meditação, alcançou a iluminação. Por isso que no budismo essa árvore é conhecida como Bodhi Tree, né? Ou a árvore Bodhi, a árvore onde ele alcançou a iluminação. E tem uma outra forma de interpretar o significado de Ashvata, porque o sânscrito tem essa particularidade, principalmente quando você penetra na esfera mística da linguagem, que não é acessível às pessoas que simplesmente estudam o sânscrito de uma maneira laica e descomprometida com o sagrado, nem sempre você capta as sutilezas das metáforas. Então, tanto assim que para se estudar os textos sagrados, você precisa de certas iniciações para entrar no segredo desses termos e dessas palavras, que é um pouco o que a nossa egrégora está construindo para entrar no texto da Bhagavad Gita, que também tem essas particularidades, né? Então, aqui um outro sentido da palavra Ashwata seria considerar que esse azinho inicial ele representa a negação de Shwata. E Shwata é um termo sânscrito que significa aquilo que dura, aquilo que é imperecível. Então, nesse sentido, a palavra Ashwata, que quer dizer figueira, a árvore onde o cavalo é amarrado, também significa aquilo que é perecível. Então, é com esse jogo entre o eterno e o efêmero que você vai tratar da matéria de como o Purushottama se relaciona com esse mundo onde todos nós buscamos a liberação. Então, eu tenho um texto, assim, sem muito compromisso, um texto introdutório no livro blog, onde eu discuto também essa interpretação do Iyengar, né? Então, para quem quiser ler um pouco mais sobre isso, o nome desse artigo, está no livro blog, é A Árvore do Shuddha Yoga. A Árvore do Shuddha Yoga, que explica o Bhavana, que explica o Ashtanga e que explica Vipassana, que é a meditação budista, inclusive. Então, essa árvore é a Shwata. E a árvore, sempre que aparece na literatura sagrada da Índia, ela é utilizada como essa metáfora da vida espiritual e do processo de ascese mística. Então, essa metáfora ela está associada tanto com a ideia, para nós aqui no Ocidente, a gente pensa, uma grande parte das pessoas pensam nisso, né? Que existiu uma queda do paraíso, né? E então é como se a metáfora me fizesse esse processo de, de retomar essa ideia. É como o homem que Jesus ia dizer isso, né? Inclusive lembrando da árvore também, que você conhece o homem pelos seus frutos. Na Bhagavad Gita, o texto compara a unidade da vida com essa árvore. Quer dizer, a gente vai tratar do Bhavana a partir dessa metáfora da árvore.
o Krishna vai alertar nesse capítulo que decifrar essa metáfora em todas as suas camadas, em todos os níveis, o Iyengar pegou lá um pedacinho, decifrou um pedacinho. O Shuddha Yoga vai além, né? Então, decifrar todas essas camadas significa encontrar a chave para se compreender a essência de todas as escrituras sagradas. Então, segundo a gente sabe, os estudiosos e o próprio Iyengar, né, essa árvore ela simboliza tanto a manifestação cósmica como a própria constituição do corpo humano. Né? Por quê? Porque o corpo humano traz essa semente de vida, essa forma de energia criadora que repousa na base da coluna e que, por meio da nossa elevação espiritual, ela chega ao topo da cabeça. Então, tem várias leituras para essa metáfora, para o significado das raízes, para o significado das folhas, para o significado do tronco, né? E o texto começa a dar algumas sugestões nesse sentido. Então, dito isso, vamos direto à leitura desse capítulo 15, né? Para que a gente possa verificar por nós mesmos como é que essa metáfora se apresenta, qual é a sua relevância e qual é o significado dessa metáfora dentro da nossa própria experiência espiritual. Como a gente sempre faz todas as semanas, a gente vai estar lendo o livro do Frauenstein, eu vou estar seguindo esse livro, mas cada um pode seguir a Gita que quiser, porque, em última análise, a gente vai estar mais preocupado com os versos em sânscrito, que são os mesmos em qualquer Gita. Né? Então, eu vou iniciar a leitura do capítulo. Esse é um capítulo mais curto, que vai dar chance para a gente, oportunidade, para a gente poder conversar um pouquinho sobre, inclusive, a relação desse capítulo com o anterior, né? Que eu vinha tratando na matéria, e agora eu vou tratar daquilo que se manifesta nessa matéria, que tem a ver com o Sankhya, mas também é um pouco diferente do Sankhya, né? Do Sankhya, como é a escola de filosofia do Sankhya, embora as categorias todas venham de lá, que você utiliza, né? Então, aqui, capítulo 15, que o Feuerbach chama o Yoga da Suprema Pessoa, e eu gosto disso. Eu gosto dele chamar de pessoa, porque está aí dos usos muito importante para a palavra Purusha e que não cabe para a palavra Atma. Está aí aquilo que eu posso usar como nos textos mais sutis e sofisticados para a nossa compreensão do Shuddha Dharma, não estou falando de outras escolas, mas no Shuddha Dharma, para a gente sentir. Não é que Purusha seja o homem, embora possa ser também, mas eu estou me referindo àquela ideia mais sutil de pessoa que vai até os mundos celestiais, né? Que alcança todos esses seres com nome. Né? Então, quando eu falo do Purushottama, eu estou me referindo a uma pessoa suprema, uma espécie de regente universal, mas que é uma pessoa, que essa pessoa também tem nela esse princípio do Atman, né? Que é um princípio que não é pessoa, mas que é aquilo que nos faz pessoas.
né, que nos dá identidade. E parece que a identidade é mais própria do Purusha que do Atman. Essa ideia de identidade. Eu não saberia falar muito mais do que isso, mas eu gostei que ele tivesse chamado aqui de Suprema Pessoa, porque eu mesmo, quando apresentei o título, eu falei, havia para se alcançar o ser supremo. E aqui ele diz a suprema pessoa. E essa ideia de pessoa é um termo-chave importantíssimo, não só no contexto da Gita e do Shuddha-dharma, mas da própria vida do Ocidente. Nós somos regidos por essa ideia de pessoa em todas as esferas, né? Eu acho que os advogados, inclusive, o Fanan está chegando, só dar boa noite para o Fanan, namastê. Os advogados, inclusive, são os que mais podem falar sobre isso. Existe a pessoa jurídica, existe a pessoa física, existe, quando você vai trabalhar na pedagogia, né? É você entender o que é a pessoa humana. Dentro do cristianismo, existe um modo todo especial de mostrar como a pessoa se distingue do indivíduo, simplesmente. Então, essa é uma palavra-chave que eu não conheço. Mas eu sei que ela tem a ver com essa ideia de Purusha e com essa tradução que o Forrest escolheu aqui para chamar o capítulo. Não de ser supremo, mas de suprema pessoa. Pessoa. Né? Então, vamos ver como ele se refere a essa metáfora da árvore invertida que nós conversamos desde o início e que é onde está o segredo desse entendimento que nos ajuda a distinguir, né, a ideia de pessoa da própria ideia de Atman, daquilo que se aparece manifestado, daquilo que é causa da manifestação. Disse o Senhor bendito. Primeiro verso. Dizem eles que a imutável árvore Ashwata tem as raízes em cima e os ramos embaixo, e que suas folhas são os hinos védicos. Aquele que sabe disso é um conhecedor dos Vedas. Então já está aqui, ele já está começando a trazer essa metáfora e mostrar a riqueza de sentidos e significados e todo o simbolismo que está aí presente. E todos os tradutores se debruçam sobre isso com muito carinho, como é o caso do Forenstein aqui, que sobre a própria palavra Ashwata, que nós tratamos agora, né, de início, já tem aqui uma nota de rodapé que eu vou ler, só para a gente conhecer mais um olhar sobre essa matéria, mais um ponto de vista para ajudar a gente a aprofundar o nosso juízo dentro do nosso próprio sistema de Shuddha Yoga. Então, a árvore Ashwata, já mencionada no verso 26 do 10º capítulo, nesses versículos, é um antigo símbolo do samsara, ou seja, um símbolo do mundo, das coisas mutáveis. Vê no Rig Veda, Katha Upanishad, o Chandogya Upanishad, que faz interessantes comentários sobre essa árvore. Ao contrário do baniano, olha só, porque a árvore baniana ela é parente próxima, são da mesma família. Então, Ashwata e baniano é quase que a mesma coisa. Mas aqui ele faz essa distinção sutil. Ao contrário do baniano, seu primo, ela não lança pequenas raízes aéreas para arraigar-se de novo na terra. Se assim é,
Por que se diz que ela tem as raízes em cima e os ramos embaixo? A formação da árvore é peculiar, pois as suas raízes, que frequentemente se encontram em parte acima do chão, não convergem todas, como em outras árvores, para um único tronco, mas em grande medida conservam sua forma separada e sobem num aglomerado, soltando cada uma seus ramos. Existe continuidade, portanto, entre cada raiz e seu próprio ramo, sendo inseparáveis as raízes e os ramos. E é possível afirmar que o ramo desce à terra e que a raiz sobe ao alto. Quer dizer, ele está se aproveitando dessa árvore para falar da própria metáfora da criação cósmica e do processo da gente chegar a ser um ser humano. Então, eu vou seguir com a leitura. O verso 15, 2. Seus ramos, espraiando-se embaixo e em cima, são nutridos pelas qualidades primárias. Quais são as qualidades primárias? A gente sabe, são os 3 gunas, né? Sattva, Rajas e Tamas. Os objetos são os galhos menores. E embaixo, no mundo humano, proliferam as raízes ligadas à ação. De novo, tem uma nota de rodapé, e nesse caso, como esse tema é complexo, metafórico, tem várias leituras, eu acho interessante a gente ler como é que o Fahrenstein está lendo essa metáfora. Então, a nota de rodapé 2 diz: a expressão ligadas à ação refere-se ao fato de que a raiz do samsara são as interconexões kármicas. E ele lembra que as estrofes aqui estão na cadência Tristubhi, porque a Gita toda ela é feita em shlokas, em versos que têm uma determinada composição. Mas algumas partes especiais da Gita, ele muda a forma de versificação para esse formato Tristubhi. Eu não vou me lembrar se são 3 de 8, que dá 24, e a outra são 2 de 16, eu não me lembro. O que eu sei é que tem uma diferença entre Shloka e Tristubhi. E aqui ele está fazendo claro que essa parte está nesse outro tipo de verso, porque entra num outro tipo de humor, um outro tipo de discurso do texto. E é a versificação que promove isso. Por isso que é difícil traduzir um poema. Por isso que já é difícil traduzir um texto. Imagina um poema filosófico e cósmico, como é o caso da Bhagavad Gita. Então, só nessa variação de um estilo de um verso para o outro, tem muita coisa que está querendo ser dita aí, e que nas traduções a gente não consegue captar, interpretar, né? Não totalmente. O Vanildo levantou a mão? Sim, Rubens. Eu só queria, como ele começou a falar aí, que está citado no verso 10, 26, eu fui lá coisa curta, só para a gente complementar a ideia, se você me permite. Lá ele estava explicando, no 10, 26, explicando, né? Eu sou as Ashwata, entre todas as árvores, Narada, entre os divinos videntes, etc. E tal. A explicação do 10, 26 é o seguinte: a árvore Ashwata é a ficus religiosa, também conhecida como pipal ou figueira dos pagodes. Aí fala, veja, tem essa nota, que é essa que você leu agora, né? Sobre estofe, blá, blá, blá. A Aswata simboliza o mundo da mudança, ou seja, o Sansara. Eu acho que só dá um complemento mais. Perfeito, Vanildo. Te agradeço esse cuidado de ter ido lá. Né? Então, acho que a gente pode seguir para o verso 3. Olha só como ele vai dando. Aqui até foi pertinente a observação do Vanildo, que agora vem uma sequência, parece que flui natural dessa observação. Né? É o verso 15, 3. Sua forma
não é percebida dessa maneira aqui no mundo, nem tampouco sem seu fim, nem seu princípio, nem seu alicerce. Tendo-se derrubado essa árvore achuata de raízes bem desenvolvidas, com a firme arma do desapego. Para muita gente, principalmente lá no Ashtanga Yoga, né, é difícil entender por que eu tenho que talhar essa árvore que parece uma árvore sagrada, parece a raiz da criação. Como assim cortar pela raiz essa árvore? Né? É mais difícil para as pessoas de fora das escolas do Shuddha Yoga, ou do Yoga revelado na Gita, entenderem essa ideia, mas que, na verdade, te remete à ideia daquilo que no Sankhya a gente vai falar que é a libertação do espírito da influência provocada pelos 3 gunas da matéria, né? Então, é como se eu estivesse alcançando a transcendência sobre os 3 gunas. E eu consigo isso com a firme arma do desapego. Ou seja, eu vou talhar pela raiz essa árvore. Eu vou talhar pela raiz. Embora ela tenha suas raízes do céu, que é o próprio processo de criação, que leva à materialização de todas as sementes que germinaram no útero da terra, como ele disse no capítulo anterior, que ele era esse útero, né, de onde nasciam todas as sementes. Então, aqui agora a nota de rodapé 3. Ah, não, aqui é só uma nota com relação à versificação. Só os sanscritistas iam entender a sutileza desse detalhe. Para a gente não interessa aqui saber que o primeiro verso dessa estrofe tem uma sílaba a mais. Eu não consigo, para mim não tem, eu não alcanço essa sutileza. Então, 15.4. Deve-se ir no encalço daquele estado do qual os que alcançaram não retornam. E, em verdade, refugio-me naquele espírito primordial de onde promanou a antiga criatividade. Está aqui o sentido de talhar pela raiz essa árvore sagrada, a chuata, que é da própria criação, que é esse sentido, né, de alcançar esse estado onde você não retorna para o mundo de Sansara, que é a representação dessa árvore maravilhosa, que é a criação divina. Né? Então, verso 5. Sem orgulho e sem ilusão, tendo vencido toda a mácula do apego, sempre fixados na base do eu, tendo serenado todos os desejos, e encontrando-se livre dos pares de opostos, conhecidos como prazer e dor, eles vão iniludíveis àquele estado imutável. Ou seja, eu vou de Achuata para Chuata. Se eu estiver interpretando essa expressão, naquele sentido de que o A é a negação do sentido de efêmero de Chuata, que é o segundo sentido, o primeiro a gente já viu, que é a ideia daquela árvore onde eu amarro o cavalo, né? Que é assim que ele era conhecido na época. Então, aqui ele vai lembrar, no 15.6. O sol não ilumina esse estado, nem tampouco a lua, nem o fogo. Ele é a minha morada suprema, da qual, uma vez tendo-a alcançado, eles não retornam. Somente um fragmento de mim mesmo, que é, ele chama aqui o perene elemento vital, mas acho que é alguma dos seres vivos, né? Porque o que é o número 5? Ah, então, aqui, Jiva Bhuta, ele traduz como perene elemento vital.
Mas para nós, na nossa escola, Jivabhuta tem a ver com a essência desses seres criados, né? São os Jivas. Então está aqui, ó, nota 5. Ele traduz como elemento vital, que designa o eu imanente do mundo manifesto. Trata-se de um aspecto divino, para ele, mais elevado que o fundamento universal Brahman. Eu não sei se eu concordo, mas não precisa a gente discutir esse tipo de especulação filosófica aqui. O sentido maior, que é o que conta, é essa desvelação, né, da metáfora da árvore invertida que ele começou a tratar no primeiro verso. Ela é a capa de um livrinho, como é que quase isso aqui é dos mágicos. É um livro dos anos 60, que foi a Bíblia do movimento dos anos 60, né? Que é alguma coisa mágicos. Eu não esqueci o nome agora, não, esqueci o nome do autor também, depois se eu lembrar, eu passo, porque foi uma referência de todo o movimento dos anos 60. E a capa era essa árvore invertida por causa da Bhagavad Gita. O Despertar dos Mágicos, acho que é esse o nome do livrinho. Claro que é um livrinho com uma série de problemas, que é um livro da contracultura, ali dos anos 60, mas ele tem essas ligações. Então, para mim, aqui, o perene elemento vital, eu tenho que ter em mente que, na verdade, o texto está falando dos Jivabutas, então depende de como a gente interpreta o significado de Jivabuta. Na nossa escola tem essa ideia dessas essências que ganham vida, né, dos Jivas. Então, somente um fragmento de mim, nesse elemento vital, né, dos Jivabutas, ou seja, no mundo dos seres viventes, atrai para si um conjunto particular de sentidos, dos quais a mente é o sexto, habitando no cosmo, na Prakriti. Aqui, se a gente passar depois a palavra para o Augusto, ele fica 2 horas falando sobre esse verso, porque está aqui a referência a todo o Sankhya, né? Ele está se referindo à mente como um sexto sentido. Eu vou dizer sexto se eu estiver pensando só nos Jnanendriyas e não nos Karmendriyas. E o interessante é falar da mente como um sentido, como nós já vimos. Que não é todo mundo que considera a mente como um sentido. A gente considera a mente, às vezes, como aquela que rege os nossos sentidos, né? Rege os 5 sentidos. Mas a mente é também um sentido, um sentido muito peculiar, né? De dar um entendimento sobre não o que é voltado para fora, mas sobre o que é voltado para dentro. Mas essa é uma discussão também assim escapa um pouco ao meu alcance entrar nessas sutilezas. Então, verso 8. Qualquer corpo que o Ishvara, ele fala o Senhor daqui, né? Qualquer corpo que o Ishvara tome para si, deixa eu só ver se a palavra é Ishvara mesmo no 8. A palavra é. Então, mas ele segue aqui com o Sankhya, né? Ele está tratando agora do Sankhya. Por quê? Porque Purushottama é aquilo que vai se diferenciar dessa árvore Ashwata, de tudo isso que se manifestou, de tudo isso que está na Prakriti, né? Então, eu terminei de ler o 8º, não foi isso? Ah, não, eu vou ler o 8º de novo. Ô Rubens, Oi. a palavra Svara está aí sim, viu? Ela tá, se você olhar na página 443, a explicação, você tem ela lá.
no verso 8º, considerado que eu olhei aqui no sânscrito. Ela tá composta. O que trata Aí, disso. aí passou batido para mim. No 8º, né? É. Ah, é claro que está aqui, está no final. Grato, Vanildo. Está aqui. Utkrama Tishvaraha, né? Então, Utkama mate, esse mate, aí vem em seguida Svaraha. Tem toda a razão, é a primeira linha do verso em sânscrito. Grato. É porque quando fala o Senhor, geralmente é o Svara, né? Então, eu tinha associado direto. Então, vou ler o verso. Qualquer corpo que o Senhor tome para si, e qualquer corpo do qual ascenda novamente, tendo se apoderado desses sentidos em conjunto com a mente, ele se move com eles, da mesma maneira que o vento leva odores do seu local de origem para outras partes. Empregando, agora ele vai falar dos 5 sentidos, empregando a audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato, bem como a mente, este eu incorporado frui dos objetos dos sentidos. Associado, agora o 10º, às qualidades primárias, os gunas, o eu incorporado ascende do corpo, ou nele permanece, ou frui dos objetos. Os iludidos não veem isso, mas os dotados do olho do conhecimento, aqui que entra aquela expressão técnica da literatura sagrada do Shuddha Yoga, que é Divya Chakshus, a visão divina, né? Divya Chakshus, que é um termo técnico da nossa escola, né? Então, deixa eu ver, aqui tem a nota de rodapé número 8. A expressão Jnana Chakshus, aqui é a ideia de Chakshus, só que eu falei Divya. Chakshus é a visão, né? Então, a visão divina. Aqui ele chama de Jnana, ou seja, a visão do conhecimento. Mas nesse sentido de que esse conhecimento é a visão divina. Então a expressão Jnana Chakshushaha, porque aqui ele está declinando, dotados do olho do conhecimento, caracteriza os possuidores da sabedoria do yoga. A expressão tem o mesmo sentido, está aqui, ó. A expressão tem o mesmo sentido de Divya Chakshus, o olho divino. É isso que caracteriza o Shuddha Yoga, a experiência do Shuddha Yoga, a capacidade de intuir, de Buddhi e permitir que Buddhi ilumine manas, né? E você então olhe com os olhos não de manas, mas de manas iluminado por Buddhi, com esse olho da intuição, né? Que te permite ver a realidade sutil. Então isso ele diz aqui, quando estou começando essa minha relação com a transcendência, quando todas essas formas aparentes, elas ganham um sentido do sagrado que está por trás dessa aparência, tá? Da verdadeira unidade que está por trás de toda essa experiência múltipla e que parece caótica, e que, na verdade, ela é cosmética. Ela tem uma ideia de cosmos, né? No sentido de beleza, de ordem, de harmonia, de ritmo. Quando eu percebo isso por um outro olhar, né? Então, ou seja, por esse olhar sintrópico, a gente brinca, né? Que me permite ver como que o bhavana é aquilo que ordena o próprio universo. Então, os yoguins empenhados contemplam-no, ou seja, esse Senhor no corpo, né? Contemplam-no estabelecido em si mesmos, mas os nécios, imperfeitos em si próprios, embora se empenhem, não o veem.
o brilho que entrou no Sol e ilumina todo o universo, que está na Lua, que está no fogo, esteja ciente de que esse brilho é meu. E, penetrando a Terra, sustento todos os seres por meio de minha vitalidade, tornando-me, aqui ele traduz o soma aqui, para alguns tem o sentido metafórico da Lua, né? Eu acho que ele explica na nota de rodapé 10, cuja natureza é a chuva de ambrosia e eu nutro todas as ervas. Deixa eu olhar essa nota de rodapé 10. Seguindo Shankara, entendo que a palavra soma não se refere à planta de mesmo nome, que desempenhava papel crucial nos rituais védicos, mas sim à lua, tradicionalmente correlacionada à chuva e à fertilidade. Assim, a essência, raça da lua seria a chuva. Shankara diz que a lua tem a forma de todas as essências. Quer dizer, ele está seguindo o Vedanta, né? O Advaita Vedanta, do grande filósofo Shankara, que é um filósofo que antagoniza com o Shuddha Yoga, porque ele propõe esse Kevala Sankhya. É o Shankara que propõe o Kevala Sankhya, que o Vasudeva Roy, no estudo dele, uma introdução ao estudo da Bhagavad Gita, critica e contrapõe ao Shuddha Sankhya, que ele entende que é esse que está sendo tratado na Gita e que não tem a ver com o que o Vedanta, o Advaita Vedanta de Shankara, entendia como Sankhya, que era o Kevala Sankhya. Kevala no sentido de unicamente, exclusivamente, só um caminho do conhecimento, que é o Sankhya, que estava lá no Jnana-kanda dos Vedas, por oposição ao caminho das ações ritualísticas, que é do Karma-kanda, que é assim que o Shankara via. Tanto que quando você divide os Vedas em Karma-kanda e, e, e Jnana-kanda, você vai entender os grandes propósitos humanos, os Purusharthas, né? Que são Artha, Kama, Dharma e Moksha. Vou deixar a Prapti como parte de Moksha, porque não aparece lá no tratamento do Mahabharata, embora a palavra apareça na Gita, não é só o Shuddha Yoga que reconhece isso. Mas esses 4 grandes Purusharthas, você vai ter os 3 primeiros, como aqueles que eu vivo dentro do mundo de sociedade do Karmakanda, mundo de ação, mundo de trabalho, mundo de dever em família, o mundo de buscar a felicidade, buscar o prazer, buscar a prosperidade. Tudo isso, naquela período, era o mundo de família, de sociedade. E ele se opunha ao mundo da busca espiritual. Depois que você conclui essa etapa, você então iniciava uma jornada mais solitária de busca unicamente espiritual, então busca de moksha, que era o outro Purushartha. Obviamente, viver os 3 te preparava para o quarto, mas você vivia o quarto. E era impossível se viver esses 4 simultaneamente. Ou você seguia o Karmakanda, fundado em Artha, Dharma e Kama, ou você seguia o Jnana-kanda, que era a negação de toda essa estrutura para seguir a via ascética do monge renunciante. E a Gita é esse texto, que nessa leitura do Shuddha Yoga que a gente faz, que a gente entende que é aquilo que o Krishna está revelando, ele unifica essas 2 vias. Né? Então não é mais o Kevala Sankhya, mas é o Shuddha Sankhya. E o Shuddha Yoga, o Shuddha Sankhya, está dizendo, não, a ação ritualística agora é internalizada, ela ganha o sentido
de ritualizar a vida toda. Então é isso que eu te convoco, Arjuna, a cumprir o seu dever como um Shuddha Yogi, ou seja, como aquele que não está mais cumprindo o dever de um kshatriya. Você até cumpre isso junto, porque assim a sociedade nem percebe que você está realizando um propósito muito maior. Ao atender o seu dever como kshatriya, o importante é que internamente a tua disposição seja daquele que renunciou ao fruto das ações. Então você realiza o teu dever de kshatriya porque no fundo você já renunciou também a ele. Mas é um tipo de renúncia que é diferente daquela que era proposto lá para os kshatriyas que viviam em sociedade, que agora possibilita a esses kshatriyas aquilo que antes parecia que era só da esfera dos monges renunciantes, dos brahmanes, que era a busca de moksha. Então Krishna diz, não, Arjuna, você, kshatriya, ou qualquer outro ser humano, pode alcançar a realização sem a mediação sacerdotal dos brahmanes, né? Desde que você siga o Shuddha Sankhya, que é a via que concilia o karma com o jnana. Isso para Shankara é inadmissível. Ele diz, eu primeiro vivo karma, depois eu renuncio o karma e sigo a via do conhecimento. Que para Shankara é só isso. Eu renuncio a outra via. É a via da não ação que leva à iluminação. Para o Kevala Sankhya. Para o Shuddha Sankhya, não. Para o Shuddha Sankhya, nada mais importante do que a meditação na ação. Fazer da meditação, fazer do yoga a vida inteira, 24 horas por dia. Então, isso só é possível no Shuddha Yoga e jamais nas outras formas de yoga e muito menos nessas expressões de Vedanta, do Advaita Vedanta, de Kevala Sankhya, porque são sempre visões religiosas e que separam a sociedade, né? E que veem o mundo como um lugar de sofrimento, de dor, de coisa profana. Não percebem os grandes aforismos, né, do Shuddha Yoga, né? Que tudo é Brahman, tudo é na natureza de Brahman. Quando você olha para o mundo e percebe que tudo isso faz sentido, que a dor, o sofrimento que chegam até você, ainda que isso é muito caro para o sangue, o Augusto vai falar disso depois, tenho certeza, né? Mas tem aquele provérbio brincalhão, né? Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, se você desenvolve o olhar de Jesus, né, que vai para a cruz e abraça o sofrimento da humanidade inteirinha, a dor que ele sente não vem com o sofrimento, porque ele olha para essa experiência como uma experiência de divinização do mundo, né? Então, isso para ele é uma experiência de glória e de luz. Então, é isso como o Shuddha Yoga vê e entende o que seja o mundo. É dentro desses 3 aforismos. E um membro do Kevala Sankhya não é capaz de alcançar esse nível de sofisticação que só vem pelo coração. Eles continuam presos naquele Mahavakya que é verdadeiro, mas que é falso também, porque o modo falso é o que capturou todos eles, né? Que é Brahman, Satyam, Jagat, Mithya. Quer dizer, só Brahman é verdadeiro e esse mundo, esse universo, ele é falso, ele é ilusão, né? Aí vão tentar explicar isso com 1000 subterfúgios, vão falar de uma metáfora da corda de uma cobra e de um outro monte de coisas, né? Que mais complicam do que explicam. Que a grande verdade é que eles não alcançaram aquilo que a mente deles, que eles são todos mentais, cerebrais, né? Não alcançaram aquilo que só vem pelo coração,
que quem entende que Buddha não é parte da mente, mas que Buddha é essa outra categoria onde o espírito, o Atman, o Sagrado Coração, né, manifesta toda a sua luz e é capaz de iluminar essa razão. Então, que você não chega a essa iluminação por nenhum tipo de cerebração ou de meditação intelectual, como todas as formas de meditação propostas no Advaita Vedanta e na maioria das formas de budismo, né? Se você só chega lá quando você lembra que a compaixão é a característica essencial desse processo. E é isso que propõe o Bhavana e as 3 formas de meditação do Shuddhadharma. Isso vai estar presente em algumas meditações budistas, como Metta Bhavana, por exemplo, porque eles estão tateando nesse terreno onde o Shuddha Yoga, revelado por Krishna, já vai muito na frente. Vai muito na frente. Então, é aqui que se diferencia a ideia do que é Sankhya na Gita, com essa leitura, e das outras formas de Sankhya, que para a gente aqui tanto faz como tanto fez. O único Sankhya que me interessa é o que foi revelado pela boca da divindade, do Senhor Krishna. Né? Os outros são comentadores, não estou preocupado com aquilo que foi propagado pelo mundo por diferentes intérpretes, por diferentes bocas. Minha preocupação com o Sankhya é essa daqui, desse único período, que é a revelação, como ele aparece na Bhagavad Gita. Aqui é que está o Shuddha Sankhya. É esse que me interessa. Só. Então, quer dizer, me interessa nesse sentido de, com essa leitura que a gente está fazendo do texto da Bhagavad Gita, ou seja, das palavras do Senhor Krishna. E repito, quem fez um trabalho muito interessante sobre isso foi Vasudeva Rao, no seu livrinho Uma Introdução ao Estudo da Bhagavad Gita. Claro que ele vai se valer da Gita Baixa de Hansa Yogi, de 26 capítulos, e não dessa Gita que nós estamos estudando. Mas, como a gente sabe, os 700 capítulos aqui presentes fazem parte daqueles 745 capítulos, daquela outra arrumação desses mesmos versos, dessa mesma história. É só uma outra arrumação, uma outra forma de contar a mesma história. Por isso que o conteúdo, para quem tem olhos e já está despertando Divya Chakshus, você consegue perceber a essência comum desses 2 textos. Tanto assim que a Gita de 7 versos, que é tida como o suprassumo para a compreensão daquilo que a gente chama de Gitopadesha, o grande ensinamento da Gita, aqueles 7 versos estão aqui nessa versão também. Querendo dizer que a Gitopadesha está aqui também. Ou que o grande ensinamento da Gita está aqui também. Embora aqui seja um pouco mais difícil da gente ler. Tanto assim que é mais difícil, que todas as outras escolas acabaram se perdendo em múltiplas expressões sectárias de religiosidade dogmáticas fundadas no estudo da Gita, que é uma coisa absurda e contraditória, uma vez que a Gita nem um texto religioso é. Ela é parte do épico Mahabharata, né? É um texto espiritualista, e quando ele tem uma leitura religiosa, sectária e dogmática, é um decaimento interpretativo do texto. E o Shuddha Yoga preserva isso. E a Gita Baixa de Hansa Yogi procura resgatar o texto da Gita desse milênio de interpretação desvalorizando o Shuddha Yoga revelado por Krishna por outras formas efêmeras de yoga apresentado numa série de escolas que só pegam partes dessa verdade. Esse é o argumento de Hansa Yogi que eu assino embaixo. Né? Não vejo mestre maior para mim, como intérprete da Bhagavad Gita, do que esse comentador pouquíssimo conhecido, que é Hansa Yogi. Porque esse é um texto ainda oculto aos olhos daquelas pessoas que não têm merecimento para ter acesso a esse texto.
Então, eu leio isso como isso que está escrito aqui. Então, eu falei isso para falar do Sankhya, né? Então, tornando-me o fogo, esse fogo interior, né? Vaishnavaraha. Vou ler aqui, para ver o que é de fato. 11. O fogo digestivo do estômago. Ou seja, onde começa todo esse fogo mesmo, né? Que nos faz seres vivos, né? Então, esse fogo situado no corpo dos viventes, conjugado com a inspiração e a expiração, eu cozinho os 4 alimentos. Olha que metáfora poderosíssima, né? Falando de tudo que a gente já falou, que nós já falamos dos 2 pássaros, da unificação dos 2 pássaros, do cisne rança. O cisne rança que representa esse processo de respiração e inspiração. E agora aqui ele complementa esse tratamento. Eu vou ler aqui a nota de rodapé para ver como é que o Forrester trata disso, né? Segundo Hill, ou seja, o grande estudioso da Gita, né? Os 4 alimentos são o mastigado, o engolido, o bebido, o chupado e o lambido. Pois é, esse é o problema de você ter um escola cerebral, né? Que nunca passou por nenhuma experiência espiritual. Só que não vai ajudar muito para eu entender o que o verso quer dizer. Eu vou passar para o verso 15. E estou alojado no coração de todos. De mim procedem a memória, o conhecimento e a razão. Eu sou aquilo que se dá a conhecer por meio de todos os Vedas. Sou também o autor do fim dos Vedas e o conhecedor do Veda. Vamos ver o verso 14 e 15. Rio, ele está se baseando de novo nesse sânscritista. Observa que o termo Vedanta, traduzido aqui como fim dos Vedas, provavelmente se refere aos Upanishads. Alguns estudiosos pensam que esse versículo é uma interpolação. De qualquer modo, o termo certamente não designa o sistema completo do Vedanta, tal como formulado por Shankara e outros. Até porque Shankara vem depois. Mas é porque essa palavra Vedanta literalmente significa a parte final dos Vedas, o fim dos Vedas, que são as Upanishads, que é o que ele está dizendo aqui. Então, eles discutem se é sobre isso que o texto quer dizer, ou seja, fim dos Vedas é a essência dos Vedas, não precisa necessariamente. Agora, se depois vier alguém que vai dizer que a essência dos Vedas é isso aqui, não é que o texto está se referindo àquilo, é que o comentador que veio depois definiu o que era aquilo. Mas ele está pondo na palavra de Krishna palavras que Krishna não disse. Krishna está se referindo à essência. Agora, qual é essa essência? Né? Cabe a cada um de nós, buscadores, a gente ir encontrando. Nesse processo, Shankara escolheu lá 10 ou 11 Upanishads e disse que aquilo era a essência dos Vedas, onde se fundava todo o Vedanta. Escolheu 10 ou 11, a gente sabe que o Upanishad também é uma outra história complicada. Não é o caso aqui da gente discutir agora. Então, vou passar para o verso 15, né? Não, verso 16. 2 espíritos há neste mundo, o perecível e o imperecível. O perecível é todos os seres, e o imperecível é dito aquele que reside nos cimos. Então, essa mesma ideia, de alguma maneira, ela é também a metáfora dos 2 pássaros, né? Porque o pássaro testemunha, aquele que observa, que representa o ser, que representa o átomo, é óbvio que ele representa o imperecível. E o outro, que é aquele que experimenta, goza de toda a experiência do mundo, que se alimenta dos frutos, é óbvio que aquele é o ser encarnado, é o ser, eu posso falar que é o Jiva, quase. Então é como se os 2 pássaros fossem essa relação
do Jiva e do Jivatma. Tanto que algumas escolas vão dizer que o processo de individuação que leva à unificação do ser, você vai chegar a se tornar um Jivatma, que é a unificação desses dois seres, que é o que ele está se referindo aqui. Né? Então, mas outros, diferente desses dois, olha que interessante, é o espírito inigualável, chamado de Supremo Si Mesmo. Foi aquilo que eu comecei a falar lá no título do capítulo, que é Purusha Uttama, quando eu vou para esse conceito de pessoa, que existe uma pessoa suprema, que está acima de tudo aquilo que a gente pode alcançar pelo nosso próprio processo de unificação e individuação com o Atma. Parece que é isso que ele quer dizer. Nós sempre seremos centelhas, parte dessa coisa sempre maior, a gente vai estar sempre em processo de convergência assintótica, infinita, né? Um processo infinito do tempo. Visto que transcendo o perecível e sou ainda mais excelso que o imperecível, sou, portanto, exaltado no mundo e nos Vedas como o Purushottama. Está aqui, né? O sentido de todo o capítulo, que é a ideia dessa pessoa, essa primeira pessoa, que se apresenta como pessoa, né? Que é a primeira parte do processo de manifestação cósmica. E mesmo assim, ele já essa pessoa, ela transcende isso que a gente chama de perecível e imperecível. Ou seja, já começa a fugir minha compreensão. Como é que eu vou diferenciar Purushottama de Brahman? Eu já começo, claro que é o mesmo nível, mas tem aqui uma distinção sutil, que Brahman não é uma pessoa. Purushottama, nesse sentido de Purusha, dá essa ideia de pessoa. Eu sei que tem outras leituras também, né? Mas a única diferença que eu consigo, até onde eu alcanço, é que eu fico quieto porque eu não entendo nada disso. Eu sei que tem leituras, interpretações muito mais sofisticadas. Mas quando eu penso o que pode ser Purushottama, o que pode ser Brahman, é a diferença do supremo brilho da consciência cósmica, onde se manifesta esse Purushottama. Ou seja, para mim, acima da ideia de pessoa, existe uma coisa que eu não sei o que é. E que nós, humanos, que somos pessoas, não conseguimos idear. Então, a gente ideia tudo a nossa imagem e semelhança, que é como pessoa. E o máximo de perfeição que a gente consegue alcançar é a ideia de Purushottama, ou que a Bíblia vai chamar desse Deus da Bíblia. Né? Mas, para mim, a ideia de Brahman sugere uma coisa ainda mais sofisticada. Então, terminando o capítulo. Quem, iniludível, assim me conhece como Purushottama, onisciente, ele me adora com todo o seu ser, ó descendente de Bharata. Assim, com esse ensinamento secretíssimo, foi declarado por mim, ó Anágua. Conhecendo, a pessoa se tornará sábia e terá cumprido o seu trabalho, ó descendente de Bharata. Então, terminei por aqui, vamos passar para outra fase. Obrigado, Rubens. Obrigado mesmo. Eu só vou lembrar que eu coloquei lá no grupo um trecho do livro do A Vida, a Árvore da Yoga, tá? Está colocado lá. O Fanan colocou a capa do livro que você citou, e eu gostaria depois que você colocasse o link do seu blog. Faço isso logo que a gente sair daqui. Faço isso Acho. hoje. Obrigado.
Eu não tenho muito a acrescentar aqui. Eu estou tranquilão. Agora, quem quiser falar alguma coisa, aberto. Luiz Felipe Pondé, filósofo, ele fala que ele foi estudar teologia judaica em Tel Aviv, né? E aí ele fala muito do Kohelet, né? Ele fala assim, a teologia judaica é aquela de areia na tua boca, assim, a boca seca e cheia de areia, assim, é aquela coisa de você sozinho no mundo, sofrido, assim, né? Eu concordo, assim, que a vida, evidentemente, não é só sofrimento, assim, mas todo mundo já passou por essas situações, né? E se não passou é porque faltam anos de vida, ainda vai passar, né? Em algum momento vai passar. Em alguns momentos vai passar, né? São testes de fé, assim, né? Assim como tem aquele teste do livro de Jó, assim, tem o teste de você ser deixado a você mesmo, né? Então, e aí, se não tivesse Deus, como é que você se comportaria? E se depois que você morresse acabasse? No caso do Samkhya não acaba, mas é você consigo mesmo, né? E quando você vai falar, você tem uma espiritualidade, você tem uma religião, e você vai falar disso para alguém, por que que você está querendo convencer alguém de Shuddha Dharma, ou de catolicismo, ou de, 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 de ser espírita, tal? Assim, da onde que vem essa sua necessidade de ser proselitista, né? O que que te move, assim, alguma coisa, você está ganhando ponto com quem? Com Krishna, né? São essa amargura, né, que os textos menos otimistas assim trazem, né? Porque o judeu ele fala assim, olha, você é a imagem e semelhança de Deus. Só que tem um paradoxo aí, você também é o pó da terra que o vento leva. Então, ao mesmo tempo, você é a imagem e semelhança de Deus e você é aquele pó da terra que o vento leva, né? É vaidade, né? De ser a imagem e semelhança de Deus. É muito difícil fugir dessa dicotomia, né? Enquanto a gente fala sobre um texto, principalmente filósofo, né? Chega uma hora assim que você está ouvindo, putz, ficou vazio. Ele está falando de conceito, ele não está falando mais do concreto, assim, é conceito, é mental, ficou mental, né? Eu vou levantar daqui e vou tratar todo mundo da mesma forma. Eu não sei diferenciar o Gnana do Vignana, né? Eu não faço essa ponte, né? Então, o Samkhya é um teste de humildade, assim, eu acho. Assim que eu vejo. Não o da Gita, não o da Gita, o do Ishvara Krishna, né? Estou contente, até porque a gente conversou bastante ontem, né? É, Aliás, posso dar notícia aqui? pode, pode. Dei os parabéns para o Augusto, que ontem fez uma defesa brilhante, né, de mestrado, e o trabalho dele tem a ver com o Sankhya. Por isso que eu conversei com ele um pouco hoje. Eu tinha falado com a Margarete Gonçalves há alguns meses. Eu falei, o Rubens está na minha banca, ele é doutor, ele pode estar, tal. Ela deu risada, ela falou assim, Augusto, eu sei que o Rubens já foi de outras bancas, teve uma que ele quase reprovou o candidato. Falei assim,
Eu já tinha feito meu exame de qualificação, eu falei assim, olha, se você tivesse falado isso antes do exame de qualificação, eu não ia acreditar, porque eu conversei com ele pareceu ser muito suave, muito simpático. Mas aí, depois do exame de qualificação, eu falei assim, olha, acho que eu consigo entender o que você está falando. Falei, Beleza. Tá bom. Parabéns, Augusto. obrigado. Então agora você pode participar do nosso grupo. Brincadeira. É verdade. Tá certo. Brincadeira, viu? Muito, eu imagino que não deve ter sido uma coisa muito fácil. E eu realmente parabenizo você e o Rubens também por tudo. E agradecemos demais a presença dos dois aqui no nosso grupo. Alguém mais quer falar? Senão eu vou pedir para encerrar. Só parabenizar o Augusto, né? E o Rubens, que foi aí o torturador mor, né? E saudade de todos vocês, né? Obrigado. Bacana, bacana. Só mais uma coisa. O Rubens já colocou o blog, o artigo que ele citou, ele já colocou lá no grupo. E, Rubens, se você aceitar uma sugestão, o seu blog tem um nome muito estranho. É Diana Bindu Bhagavad Gita. É muito complicadinho da gente lembrar isso. Você poderia pôr o blog do Turso, do Rubens Turso. Acho que ficava muito mais fácil, viu, Rubens? Um dia eu fui procurar, eu não achei. Eu não lembrava o nome do negócio. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou achar isso aqui? Pois o blog do Turso foi por, sei lá, logaritmo, sei lá, foi e achou. Mas se você colocar só o blog do Turso, ele é legal também, mais fácil da gente achar, né? Mas, É só uma Vanildo, sugestão. se ele mudar o nome, aí todo mundo vai achar. Mas acho que se colocar blog do Rubens Turci, aparece ele. Aparece. Legal. Bom, Só uma coisinha, Vanildo. Hum. É que esse nome tem. Esse nome não fui eu que dei. Só isso, entendeu? Não, mas no fim você pode pôr também. E Não, põe mas esse nome tem. grandão e depois põe para procurar, fica mais Lá fácil, no só isso. prefácio tem o subtítulo. Ah, É legal. que esse nome é a síntese do blog. E não fui eu que dei, né? Ou seja, Diana Bindu. Diana, meditação, né? Bindu. É esse ponto, né, sobre a meditação. Né? Ou seja, o divino canto. Bhagavad quer dizer supremo, divino. Gita quer dizer canto. Então, é o divino canto sobre a essência da meditação. Esse é o título do blog. E, para mim, esse é o título que eu daria para Bhagavad Gita. O divino canto sobre a essência da meditação. A gente vê, às vezes, Bhagavad Gita e põe um subtítulo, né? Mas ninguém fala que a Bhagavad Gita é um manual e um tratado sobre a arte e a ciência da meditação. Ninguém fala assim. Então, traduz lá o Bhagavad Gita como ele é, a mensagem do Senhor, do Bhagavad Gita, isso e aquilo. Para mim, Diana Bindu Bhagavad Gita. Então, se ela trata disso, eu quero falar, esse é um blog que olha para a Bhagavad Gita como o divino canto sobre a arte da ciência da meditação. Então, todo o livro-blog vai tratar da minha experiência pessoal com a matéria, para que a teoria e a prática andem em conjunto. Então, tem matéria que é conceitual, como Augusto lembrou, e eu mostro minhas crises para viver isso na prática. E muitas vezes sofrendo, tendo dor, como o Augusto colocou. Eu falo até da minha tatuagem, que eu chamo de tatuagem, a cicatriz que eu tenho no pescoço, né? Que eu chamo de Hansa Tatu. É a minha tatuagem do Siddhi-Hansa Yoga, né? Ou seja, cada vez que eu sentia falta de ar, eu lembrava do que era a respiração. E foi isso mesmo. Então, é daí que vem o nome.
do blog. Vem da minha falta de ar depois que eu peguei câncer e a operação de fechar a garganta não foi bem feita e aí ficava me apertando aqui e eu não conseguia respirar, porque eu fiquei com um negócio preso no gogó, né? Então tá aí a dor e o sofrimento, mas aí eu lembrei a parte prática, o que é a respiração. Ah, que prazer que dá respirar, só isso. E aí me conectar com algumas coisas que eu não conectava antes. Por exemplo, eu cheguei depois, eu tive outros problemas, você tem arritmia no coração de novo, falta o ar. É sempre a questão com o ar, com a falta de ar. Então, minha ansiedade, meu problema vem sempre da falta de ar, da falta desse alento. Eu tinha uma época que era tanta falta de ar que eu não tinha força para levantar o braço e colocar um prato na prateleira. Então, eu estava me sentindo impotente, fraco, humilhado, né? Sentia uma derrota imensa na minha vida de viver naquela situação que eu não me achava merecedor dela. Até isso. Quase que me revoltando contra aquilo. Né? Daqui a pouco eu consigo pôr o prato lá. E aí o que eu aprendi? Nossa, que prazer! Eu tenho mais prazer hoje em enxugar a louça e guardar a louça do que sair de manhã para nadar numa piscina de um clube. Eu tenho mais prazer em arrumar a egrégora da minha casa do que me esquecer do que ela existe. Cada vez que eu mantenho a egrégora, eu sinto a proximidade de Hansa Yoga, né, me intuindo com os conceitos do Shuddhadharma. Então o blog é sobre isso, é sobre a teoria e a prática. E é um pouco como o Fanon falou mesmo, de fato. Né? Claro que a gente gosta que a mensagem seja divulgada, que seja aceita, e que as pessoas tenham reconhecimento, tudo mais, né? Mas eu também sei que é como o Fanon falou, ela tem que estar protegida como uma sementinha para não ser pisada. É igual quando você cria uma horta no teu terreno e vai receber lá um monte de gente que nunca pôs o pé na terra. Gente da cidade, gente que já perdeu a conexão com a terra. Além de um monte de avisos, você tem que cercar tudo aquilo, porque senão vai sair pisando por cima, matando tudo. Então, o blog é um pouco esquisito, porque ele é uma cerquinha. Ele é uma cerquinha porque ele precisa sobreviver desse jeito. Quer dizer, eu acredito nisso. Eu alimento aquela sementinha e ponho uma cerquinha em volta, mas tudo fundado na Bhagavad Gita, em certo sentido. Né? Então, ele tem as duas coisas. Então, se está difícil de achar, faz parte. Não tem problema. E, assim, às vezes, também aí vem a parte que o Augusto lembrou muito bem, né? Não quero alimentar, dar espaço para minha. Quem não é vaidoso? Então, deixa ficar sem achar, porque se achar muito, estimula a vaidade e, achar que o texto tem tanto valor assim que merece, ou então que é uma coisa secreta, que é uma pérola para poucos. Tudo isso é vaidade. Eu sei que ele tem uma função que é a pedra de um quebra-cabeça dentro de um projeto maior. Mas ele é uma pecinha, substituível como qualquer outra, está lá cumprindo uma função igual na mecânica de um carro. Eu sei que ele é uma peça importante do processo. É um parafuso que, sem aquilo, vai soltar, sei lá, solta a mola lá do carro, né? Mas, se soltar, você troca. Ou seja, a gente não faz diferença nenhuma nesse processo, mas enquanto ele está aqui, a gente vai ser mais enquanto a gente se sentir útil, servindo como uma parte desse grande plano de Deus. Mas se a gente não for parte, Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso. Né? Então,
É por isso, Valdir. Não sei se eu me desviei muito, Valdir. Beleza. Mas não se preocupe se o pessoal achar, para você não se achar, tá? Fique tranquilo. Bom, vamos lá então. Obrigado, pessoal. Obrigado, Augusto, Rubens e todos que participaram aqui. Achei muito legal. Mas eu pediria que o seu Eurípides encerrasse para a gente, caso tenha algum comentário, o seu Eurípides fique à vontade e vamos encerrar. Muito obrigado. No fim ficou leve, ficou bom, ficou bem legal mesmo, ficou gostoso de... É sempre uma alegria estar com vocês, né? Vocês são gente boa até. Muito bacana. Muito obrigado a vocês, e muito obrigado pela sustentação de toda essa estrutura aqui. Eu fico muito agradecido a todos. Muito obrigado. Senhor Eurípides, por favor. Ok, Mariana. Boa noite a todos. Que bom, né, mais uma vez, encontrarmos aqui para estar vendo e ouvindo a todos. Referente a esse capítulo, a experiência do Espírito Supremo. Eu acho isso fantástico. É conhecer a verdade que habita dentro de cada um de nós. Tomar consciência dessa verdade e permitir que esses poderes possam passar em todos os nossos sentidos. Sabemos que os sentidos são sutis. Mais sutil do que os sentidos é a mente. Mais sutil do que a mente, o intelecto. Mais sutil do que o intelecto, o espírito, o Atman. Então, isso é importantíssimo, né? Todas as misérias que o homem vem da falta de autoconhecimento, da ilusão sobre a sua verdadeira natureza. Toda a felicidade do homem vem da visão intuitiva sobre si mesmo. O que sou eu? Então, na realidade, é uma pergunta que nós podemos fazer e, automaticamente, quando nós estamos conectados com o nosso Atman, nós vamos tomar consciência de que somos nós, que somos a essência de Deus. E aí, nós permitimos, na realidade, esses poderes de Deus na nossa experiência do dia a dia. Eu acho que, como nós estamos vendo? Nós estamos vendo só, vamos dizer, com os olhos físicos, ou estamos vendo com os olhos da alma? Ouvindo também, sentindo todas as coisas, que existe algo muito mais sutil do que os nossos sentidos. Então, quando nós estamos conectados com a nossa essência divina e tomando essa consciência e pondo em prática esses ensinamentos, cada dia nós vamos nos tornando cada vez melhor. Então, eu acho que é um progresso que todos nós podemos observar em nossa vida, essas experiências de Deus. O quanto de luz nós possamos expressar, né? No falar, no sentir, e, em modo geral, no agir. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Então, vamos fazer o encerramento dessa nossa reunião. Tomando consciência que nós estamos centelha divina, vamos nos mergulhar dentro de nós mesmos. Ahamasmi aparanam alayo akinshano agatihi tuameva upaya butomi bhava. Estamos aqui com faltas, com pouco conhecimento e sem percepção divina. Vem tu a nós e dá-nos a compreensão. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos.
haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. 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 Boa semana para todos. Obrigado. A gente vai Obrigado. conversando. Boa semana. Namastê, gente. Namastê. Tchau. Bom dia, Obrigado. gente. Com Deus. Tchau. 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 Abração. Obrigadão a todos. Muito